Olá a todos! Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Hoje ele está dando um treinamento sobre como utilizar o módulo de ficha técnica no sistema RZ-PCP Confecção. Todos os detalhes da peça são definidos na ficha técnica, desde seus insumos até as sequências de produção e valores de mão de obra. Para acessar a ficha técnica, você deve abrir o programa RZ-PCP Confecção, menu Cadastrar, Ficha técnica da mercadoria. Com a tela aberta, você localiza na parte superior à esquerda os campos Referência e Descrição. Neste local, você digita sua referência, que já deve estar previamente cadastrada no RP, e pressiona a tecla Enter. Após o item localizado, vamos começar a definir as cores de nosso produto. Em Cores disponíveis, na coluna Código da cor, vamos digitar o código da cor que desejamos vincular à mercadoria. Caso você ainda não possua a cor cadastrada, basta minimizar a tela de ficha técnica e ainda no PCP Confecção, acessar o seguinte menu: Cadastrar, Diversos, Cores. Para se cadastrar uma cor é muito simples. Basta pressionar o botão mais e preencher os campos Código da cor e cor. E ainda, se desejar, definir o código Pantone. Agora você já consegue vincular sua cor recém-cadastrada à ficha técnica do produto. Após definido as cores, devemos definir quais as grades vamos utilizar. Em Grades disponíveis, na coluna Grade, você simplesmente digita o tamanho desejado. As grades já são pré-definidas por nossa equipe de suporte na implantação. Caso você deseje alterar ou inserir uma nova grade, basta entrar em contato com o RZ Sistemas. Até o momento, já temos definido as cores e grades de nosso produto. Agora, vamos começar a inserir os insumos que o mesmo irá consumir. Para conseguir definir os insumos, devemos cadastrar as matérias-primas. Para isso, você deve acessar o programa RZRP, menu Cadastrar, Mercadorias. Pressionar o botão mais, habilitar o campo É matéria-prima e preencher os demais campos obrigatórios que o sistema exige. Agora que você já sabe como cadastrar os insumos, vamos vinculá-lo à ficha técnica de nosso produto. Voltando à tela da ficha técnica, digitamos o código da matéria-prima. Caso você não lembrar do código, basta digitar parcialmente e pressionar a tecla Enter, que o sistema abre uma tela de busca avançada com vários filtros, como por exemplo, referência, descrição, grupo de mercadoria. Ao localizar o item nesta busca, basta dar um duplo clique e o mesmo já é inserido automaticamente em nossa ficha técnica. Após digitado o código do insumo, você deve definir qual é o seu tipo de variação. Por exemplo, o tecido geralmente é o tipo de variação 1, que é cor. Ou seja, cada cor do produto possui o mesmo tecido com sua respectiva cor. Exemplo, a cor vermelha possui a meia malha vermelha, a cor verde possui a meia malha verde, a cor azul possui a meia malha azul e assim por diante. Outro exemplo é uma etiqueta de tamanhos, que geralmente é o tipo de variação 2 grade. Ou seja, cada tamanho da minha referência vai possuir um insumo de etiqueta. Então a etiqueta P tem um código, a etiqueta M tem outro código e a etiqueta G tem outro código. Essas variações servem para lhe auxiliar na hora de fazer a ficha técnica, pois ao definir uma variação por cor, por exemplo, e o sistema não encontrar o insumo cadastrado naquela cor, o mesmo já vai cadastrar automaticamente, evitando assim o trabalho de ter que acessar o RZRP e cadastrar um novo insumo. Após definido o tipo de variação, você deve colocar a quantidade de consumo para uma peça. Depois definir o custo unitário da matéria-prima, definir uma porcentagem adicional de perda, definir o local de baixa. Tecidos devem ser baixados como 0 infesto e aviamentos devem ser baixados como 1 remessa para facção. Caso o local de baixa de estoque for 1 remessa para facção, deve-se definir em qual sequência de produção vai ser baixado aquele aviamento.
Para cadastrar as sequências de produção, você acessa o RZ-PCP Confecção, menu Cadastrar, Diversos, Sequência de produção, Sequência de produção. Nesta tela, basta pressionar o botão mais para inserir uma nova sequência, definir um código e um nome para a sequência e pressionar o botão de confirmar o cadastro. Os campos de valor e de custo de mão de obra mínimo e máximo estarei explicando mais à frente no vídeo. Agora que já temos cadastrados a sequência de produção, já podemos vinculá-la à ficha técnica do produto. O próximo campo a ser preenchido é em qual grade esse insumo será aplicado. Caso ele não for detalhado por grade, como os tecidos, por exemplo, você deixa este campo em branco. Em seguida, você deve definir em qual parte da peça este insumo é utilizado. Para cadastrar uma parte da peça, você acessa o PCP, menu Cadastrar, Diversos, Ficha Técnica, Parte da peça. Nesta tela, basta você pressionar o botão mais para adicionar uma nova parte, preencher o campo código e nome da parte e pressionar o botão gravar para finalizar o cadastro. Agora, voltando à nossa ficha técnica, vamos definir se você deseja que esse insumo seja importado para a ordem de corte. Isso significa que esse tecido será ou não infestado na mesa de talhação. Após isso, define se deseja ou não que seja gerado um pedido de compra no módulo de explosão de matérias-primas. Depois, define se este insumo será ou não cobrado da facção no módulo de fechamento de facção. E por último, você pode trabalhar com um kit de insumo. O que isso quer dizer? Você consegue montar o kit de insumo com as suas respectivas matérias-primas e no ato da ficha técnica da referência, colocar apenas o código do kit. Por exemplo, todas as suas referências possuem matérias-primas comuns para a embalagem, como o saco plástico, o tag e o pino. Ao invés de precisar colocar esses 3 códigos em cada ficha técnica, você coloca apenas uma vez o código do kit. Sendo assim, caso houver qualquer alteração nesses insumos de embalagem, você não precisa entrar em todas as fichas técnicas para alterar. Basta entrar na ficha técnica do kit insumo e ali fazer a alteração. E a partir daquele momento é alterado para as demais fichas que possuem esse kit de embalagem. Até o momento já vimos como cadastrar e vincular cores e grades à ficha técnica, cadastrar e vincular matérias-primas à ficha técnica, cadastrar e vincular as sequências de produção à ficha técnica, como definir o tipo de variação do meu insumo na ficha técnica e como cadastrar e vincular os kits de insumo à ficha técnica. Agora vamos ver como definir as peças do kit ou conjunto. O módulo de kit e conjunto serve para os casos onde você faz toda a produção individual das peças e na entrada de estoque você junta 2 ou mais itens em um único produto. Ainda na tela de ficha técnica, você acessa a aba Peças do kit e conjunto, seleciona a grade qual você deseja definir o kit e na coluna Referência da parte, você informa o código da parte. Lembrando que essa parte já deve estar previamente cadastrada como um produto no RZRP. Depois de definido o código, você define a cor e a grade de sua parte. Em seguida, vamos definir os dados de friso da nossa referência. Na ficha técnica, você acessa a aba Frisos e na coluna Código Matéria-Prima, você informa o código do tecido, o peso e o peso do metro linear do friso. Define o percentual de perda, a parte da peça e depois a parte do friso. Para cadastrar uma parte de friso, você acessa o PCP, menu Cadastrar, Diversos, Ficha Técnica, Parte do friso. Nesta tela, basta você pressionar o botão mais para adicionar uma nova parte, preencher o campo código e nome da parte e pressionar o botão gravar para finalizar o cadastro. Caso você tiver alguma dúvida de como preencher os campos de peso e peso metro linear na tela de frisos, basta você pressionar o botão ajuda que se encontra no canto esquerdo da tela de frisos para mais detalhes de como descobrir esses valores.
A aba Combinação de cores serve para você definir qualquer tipo de combinação desejada, como por exemplo, combinação de estampa, cores, etc. Para cadastrar uma combinação, você vai no menu Cadastrar, Diversos, Diversos Ficha Técnica, Tipo de combinação de cores. Agora na ficha técnica, vamos definir os valores de mão de obra, na aba Valores para facção. Para cadastrar uma nova tabela de preço, você acessa o RZPCP Confecção, menu Cadastrar, Tabela de preço por facção. Nesta tela, você pressiona o botão Mais, define o código e o nome da tabela e pressiona o botão Confirmar. Você pode vincular suas referências com a tabela diretamente nessa tela, ou podemos também voltar à ficha técnica e definir na aba Valores para facção. Caso a mesma referência possuir operações e consequentemente valores de facção diferentes, você consegue definir um valor por tabela e operação. Para cadastrar uma operação, você acessa o menu Cadastrar, Diversos, Sequência de produção, Operações de processo. Nesta tela, você pressiona o botão Mais para o novo registro, define os campos Código e Operação e pressiona o botão Gravar. Os campos de tempo e processo e máquina irei explicar mais à frente. Após definir os preços, vamos definir as sequências e detalhamentos de produção. Nesta aba, na coluna Sequência de produção, você define a sequência desejada. Anteriormente já expliquei como cadastrar novas sequências de produção. Após definir, define se é interno ou externo o processo. Dentro de cada sequência de produção, definimos os detalhamentos da mesma, ou seja, dentro da sequência de produção costura, vamos definir todo o roteiro de processo da peça, como por exemplo, primeiro costurar mangas, depois costurar costas e assim por diante. Na coluna Operação, você define a operação de processo desejada. Define a máquina que o processo será feito, define um grau de dificuldade e define o tempo homem e o tempo máquina do processo. Esses tempos serão carregados automaticamente de acordo com o processo selecionado. Para definir o tempo de processo, você acessa o cadastro de operação e nos campos tempo de processo máquina e tempo de processo homem, define o total em minutos. Para se cadastrar uma nova máquina, você acessa o menu Cadastrar, Diversos, Sequências de produção, Máquinas. Nesta tela, pressione o botão Mais e define um código e o nome da máquina e pressione o botão Gravar. Podemos ainda definir um valor mínimo e máximo de mão de obra na sequência de produção selecionada. Basta acessar o cadastro da sequência e definir esses valores em reais. Com os tempos e valores definidos, o sistema lhe sugere o valor correto a se pagar para a facção. Lembrando que as sequências definidas neste módulo seguirão para os lotes de produção posteriormente. Você pode ainda vincular uma ou mais fotos ao seu produto. Basta acessar a aba Fotos na ficha técnica e com o botão direito do mouse, clicar em Carregar imagem, localizar o arquivo e ao carregar, definir uma descrição para a imagem recém-carregada. A próxima etapa é vincular as imagens de instruções de lavagem. Conforme regra do Inmetro, todos os seus produtos devem possuir um tag que mostra a composição das peças e as instruções de conservação da mesma. Geralmente, as empresas fazem essa etapa diretamente pelo sistema de desenhos de tag da impressora. Porém, é um processo totalmente manual e sugestivo ao erro. E lembrando que cada etiqueta errada pode gerar uma multa à sua empresa. Com essas imagens vinculadas ao sistema e as referências, você consegue com alguns cliques imprimir as etiquetas de composição de um determinado lote, por exemplo. Para cadastrar as imagens, você acessa o menu Cadastrar, Diversos, Ficha Técnica, Instruções de lavagem. Nesta tela, você pressiona o botão Mais, define um código e um nome, e no campo Imagem, com o botão direito,
carrega o arquivo de imagem. Após isso, pressiona o botão confirmar e pronto. Sua instrução de lavagem já pode ser vinculada à ficha técnica de nosso produto. Na aba Diversos da ficha técnica, podemos definir alguns valores como referência de segunda. A referência de segunda vai servir para a entrada de estoque quando houver algum retorno de produção de segunda qualidade. Fator de conversão, peso da peça unitária. Isso serve para quem deseja controlar o estoque de segunda qualidade por quilos. Tipo de tecido. Você já pode definir na ficha técnica o tipo de tecido da peça. Definindo aqui, quando for iniciada uma nova ordem de corte deste produto, o sistema já puxa automaticamente o tipo de tecido. Você também ainda pode definir uma marca e uma observação geral da peça. A última aba é Medidas da peça. Neste local, você simplesmente define qualquer medida desejada por tamanho, como por exemplo, definir as medidas do corpo, da gola e assim por diante. Ao fim dos dados preenchidos, você consegue imprimir um espelho de sua ficha técnica. Basta clicar no botão Imprimir, Relatório completo. Neste local, o sistema irá listar desde as imagens definidas na ficha técnica, até os roteiros de produção, os detalhamentos de cada processo e os insumos, como aviamentos e matérias-primas compostas na sua ficha técnica. Desta forma, você consegue enviar este relatório para suas facções, juntamente com suas peças piloto, por exemplo. Por hoje é isso. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades. Para mais informações, você poderá estar acessando nossa página do Face ou nosso site. Os links estarão aparecendo na tela e também na descrição do vídeo.